Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmitz. Pedro Nuno Santos e Rui Rocha iniciaram a série de 30 debates que vai opor na televisão os líderes dos partidos com assento parlamentar. Para já salvou-se o confronto, digo eu, entre Luís Montenegro e Mariana Mortágua. Pedro Nuno Santos perdeu-se um bocadinho, do meu ponto de vista, quando disse no primeiro debate, afinal, o que é que não funciona. Foi pena o líder da Iniciativa Liberal não ter mais experiência, porque podia tê-lo encostado às cordas nesse caso. Mas há uma coisa que me perturbou, e nós falámos aqui a semana passada disso, da informalidade entre jornalistas e políticos, foi este exemplo do debate da RTP, protagonizado pelo meu amigo João Adelino Faria, na RTP3, que passou o debate todo a falar no André e na Inês. Ao André isto, ao Inês aquilo, pareciam amigos lá de casa ou andaram na escola, de facto, com no mesmo tempo, no mesmo momento. Como é que vocês olharam para este modelo dos debates que as televisões estão a fazer? Posso começar? Sim, Luís Marinho. Eu acho este debate, este modelo lamentável, no mínimo. Em primeiro lugar, queremos esclarecer alguma coisa, o que é que estes debates pretendem, do ponto de vista de quem os organiza? É dar algum esclarecimento às pessoas, portanto, para que elas possam, com um bocadinho mais de argumento e com mais fundamento, optarem, ou é mais um pequeno espetáculo de televisão. E o que me parece que foi organizado é um bocado isto. Um espetáculo, portanto, 15 minutos cada uma espécie de espetáculo de boxe que permite exatamente um confronto muito mais agressivo. Isto é, eu tenho que ganhar o debate, portanto tenho que atacar já o meu opositor com as armas que tiver. Esta é uma questão. Depois segue-se a questão dos comentadores. Portanto, acaba o debate, são debates de 25 minutos num sítio, outros mais ou menos 30, e depois vêm os comentadores que comentam, o que nos leva a tentar perceber o que é que está em causa. Quem é que nós vamos eleger? Vamos eleger comentadores ou vamos eleger aqueles políticos, não é? E depois acho uma coisa absolutamente lamentável, pelo menos uma das televisões dá pontos. Portanto, isto parece um bocado o Got Talent. Não é só uma, não? Não é só uma, são mais, não é? Então são todas, não sei se são todas, mas... Não, a SIC também, a CNN e a SIC pronto, então a RTP, felizmente, não dá. Eu acho isto absolutamente lamentável, quer dizer, no fim, então agora vamos aqui dar umas notas, portanto, eu acho que só falta aqueles papelinhos no fim. Nós aqui podíamos dar notas aos entrevistadores. Há um espetáculo de televisão que é o Got Talent, ou acho que é, sim. Que é o botão que se carrega e que sai assim umas coisas. E eu acho que também deviam fazer isso já agora, para o espetáculo ser maior, também arranjar uma coisa desse género. Portanto, uma buzina. Uma buzina, qualquer coisa. De ser, e agora o grande vencedor é, pum, e saía qualquer coisa. Porque isto, obviamente, nós estamos aqui um bocadinho a exagerar, a levar isto um bocadinho para o humor, mas isto não tem graça nenhuma. Porquê é que não tem graça nenhuma? Porque, mais uma vez, é a democracia que está cada vez mais em risco. Quando nós tratamos coisas que são absolutamente fundamentais para o país, nós estamos a falar de uma eleição legislativa, estamos a falar da eleição de uma Assembleia que vai dar origem a um governo. E parece que estamos aqui, é o que eu digo, parece que estamos aqui a eleger cantores ou a eleger humoristas ou qualquer coisa. Portanto, não estamos a levar isto a sério. E, naturalmente, a culpa é nossa, cidadãos. Luís Marques? Bom, o Luís tem razão neste ponto. Eu também não percebo porque é que os debates a dois, que nós estamos nessa fase, só têm 30 minutos. Parece-me muito pouco e nota-se pelos temas que são abordados, pela rapidez com que os temas tanto vão passando uns para outros. Normalmente são apenas 2, máximo 3, o que é muito limitado para o universo de assuntos que têm que ser debatidos numa campanha eleitoral. Não me parece bem,
que o espaço seja este, podia ser mais, e não há razão nenhuma para não ser mais. Sim, havendo canais de notícias. Sobretudo nos canais de notícias. Sim. E depois acontece esta coisa um pouco, de facto, estranha e bizarra, que leva-se mais tempo a analisar e a debater o que foi dito do que aquilo que foi a dizer o que tem que ser dito. O que nos leva aqui a pensar que pode haver aqui uma perversão na orientação de voto, que as pessoas serem orientadas não tanto por aquilo que os líderes dizem, mas pela forma como são comentados. Isso é mau. Isso é mau. Basta acompanhar os canais de notícias, sobretudo SIC Notícias, a RTP3 e a CNN, para perceber que eles passam ali 3 horas, 4 horas a debater, às vezes, talvez não tanto, com vários painéis. No conjunto até são vários painéis, tudo a debater, portanto, a mesma coisa. E isto pode, obviamente, induzir um determinado tipo de olhar sobre aquilo que é dito, sendo que aquilo que é dito já não é aquilo que foi dito, mas foi aquilo que é interpretado. Isto não é bom. Isto não é bom para a democracia e, sobretudo, não é bom para aquilo portanto, que vai ser o juízo final dos portugueses, embora eu acredite sempre que os portugueses são sábios e seguramente votarão em conformidade. Depois, relativamente aos debates propriamente ditos, há aqui um ponto que já foi, tu próprio referiste, e que nós aqui já levantámos anteriormente, e que nestes debates volta a acontecer, que é uma informalidade no tratamento. Acho, portanto, que parece-me totalmente errado, ou algum informalismo tanto na forma como os pivôs e os entrevistadores se relacionam com os entrevistados. Ainda por cima, isso é muito evidente, a discriminação com que isso é feito, porque uns são tratados pelo primeiro nome, outros são tratados pelos 2 nomes, uns de forma um pouco mais coloquial, outros menos, e se revela para o cidadão comum a ideia de que o entrevistador tem uma relação mais próxima do que uns do que com outros. E isso não pode ser, não pode acontecer, porque desvirtua também a relação institucional que deve ocorrer entre o jornalista, portanto, e o entrevistado, neste caso são políticos. Em resumo, isto não está a correr tão bem nesse aspecto, embora, é preciso também dizê-lo, para sermos justos, que os debates até agora, em geral, têm sido debates de qualidade, por mérito, obviamente, desde logo, dos candidatos. Talvez o pior de todos, daqueles que ouvi, não vi todos, o pior de todos foi claramente o André Ventura, que é nesta Real, que foi uma peixarada, sem nome, e não disseram nada, absolutamente não é? despropositada, diga-se passagem. No fundo, falaram um com o outro, tanto não é? um como o outro. O André Ventura depois corrigiu um bocadinho no debate com o Rui Rocha, ainda assim foi mais uma semi-peixeirada, mas por culpa do André Ventura, o Rui Rocha aí portou-se bastante bem, diga-se passagem, e depois houve 2 bons, excelentes debates. O do Pedro Nuno Santos com o Rui Rocha foi o primeiro de todos. Foi um bom debate, muito bem, muito claro relativamente àquilo que é o posicionamento dos dois, e o melhor de todos até agora, que foi do Luís Montenegro com a Mariana Mortágua, que foi também mais um excelente debate. Portanto, eu direi que os debates nesse aspecto estão a ser esclarecedores, dentro destas limitações que já acabámos de referir. Agora, tenho dúvidas que a forma como tudo isto é tratado não possa desvirtuar a percepção real que os portugueses deviam ter sobre o que é dito. Eduardo Oliveira Silva. Tenho pouco a acrescentar ao que foi dito, só 2 notas. Realmente concordo com o facto de 30 minutos ser muito pouco tempo. Há depois aquela saturação de coitados dos telespectadores dos canais que têm que gramar aqueles comentários todos. E há outra questão que é assim, eu não sei se isso, por acaso não tenho aqui audiências, mas não sei se eles estão a ser muito acompanhados pela opinião pública ou não. Então, isso é um outro aspecto que eu podia ter, depois assim isso a ser assim, enfim. E há também uma outra nota. Eu acho que alguns dos jornalistas que têm que conduzir os debates que são excessivamente envolvidos e questionam e parece que também estão a querer debater, não sei, enfim, eu recomendava que houvesse algum distanciamento maior, talvez não fosse mau. Em relação às audiências, e isso é um dado importante, as audiências foram boas, do que eu já vi,
quer no primeiro do Rui Rocha com o Pedro Nuno Santos, quer depois no segundo do Luís Montenegro com a Mariana Mortágua, foram boas, foram em linha com as audiências quer da SIC, quer da TVI, o primeiro na SIC e o segundo na TVI, o que significa, portanto, que há interesse, não houve quebra de audiência, pelo contrário, penso que até subiram ligeiramente. Isso é bom. Portanto, isto também mostra outra coisa, mostra que as campanhas eleitorais se fazem cada vez mais nas televisões. Nas televisões. Basicamente é isso, ou seja, a política é decidida nas televisões. O problema é saber se as televisões não podem introduzir um elemento de destrução daquilo que é a decisão final, como já referi atrás. Esse é um outro problema, mas não vamos tratar agora. As direções de informação das televisões, das 3 televisões, não aceitam a proposta do Luís Montenegro de se fazer substituir pelo Nuno Melo em 2 debates e agora vou usar aquilo que os pivôs costumam usar, com o Paulo Alexandre e com o Rui Miguel. Isto é, o Paulo Raimundo e o Rui Tavares. Como é que vocês interpretam esta... estão cobertas de razão as direções de informação das televisões? Bom, hoje, quinta-feira, quando estamos a gravar, não se sabe exatamente como é que as coisas vão evoluir e, portanto, há que ter isso em conta. Mas, realmente, eu acho que o Luís Montenegro escolheu muito mal o timing para dizer aquilo que disse. Mais a mais porque disse-o numa altura em que o Pedro Nuno Santos estava a declarar que também não queria participar no debate das rádios. E ele veio com o a substituição pelo Nuno Melo. E aí Um eu ao penso contrário, que... Não. Foi ao contrário. A primeira, isto começa com a polémica que foi levantada pela recusa do Luís Montenegro de ir aos debates. E depois a seguir é que houve essa sequência. Não quer teimar, Luís, mas estás enganado. O Pedro Nuno Santos tinha acabado de dizer que não ia participar ao debate da rádio e o Luís Montenegro veio com esta versão de fazer avançar... Mas o Pedro Nuno Santos já veio com uma nova proposta. Entretanto, entrou com uma nova proposta a querer com os 3 líderes com os 3, da AD. O D'Artagnan, enfim. Bom, mas em todo o caso, eu penso que as questões deviam ter sido fixadas de uma determinada maneira para que não se justifique o Nuno Melo, porque é difícil, eu sei que pode já ter acontecido. Mas acho que é o caso, não é? Não, mas pode já ter acontecido. A proposta é absurda, no sentido em que, desde logo, o CDS nem sequer está no Parlamento. Portanto, eu acho que não é assim tão absurda. Porque já aconteceu. Já, nas últimas eleições de 2015, o Paulo Portas, que fazia parte da coligação, debateu, não sei quantos, mas houve alguns debates em que foi o Paulo Portas e não foi, portanto, o Passos Coelho. Havendo uma coligação, é normal, portanto, que os 2 principais responsáveis possam, neste caso então, concreto há 3. Também vai o do PP. Mas o que aqui a questão está a saber, aqui a questão está a saber há um argumento que é usado para que não seja assim, pelo facto do CDS agora não ter representação parlamentar, porque este princípio foi aceito em 2015. É um bocado forçado, portanto, o facto de não ter representação parlamentar não lhe tira legitimidade do ponto de vista eleitoral. A ser assim, portanto, então, quer dizer, quem não tiver representação parlamentar não pode falar. Lá chega, aliás, não o que acontece, nunca lá chega. Bom, não parece muito justificável, portanto, este argumento. Agora, a questão está em saber, e isso aí para mim não ficou claro, e não quer da posição das televisões, quer da posição do PSD, não ficou claro que isto tivesse sido decidido logo no início, porque o Montenegro, ou o PSD, ou a AD, disseram, ou pelo menos daquilo que eu percebi, do que foi lido, que havia esta combinação, havia este acordo inicial, e as televisões dizem que não. Ou seja, isto obviamente não se pode arrancar para um processo de debates sem isso ficar claro. Se essa era a vontade da AD, devia ter sido expressa, devia ter sido aceita ou não, e ao contrário, se as televisões não aceitavam, também devia ser claro. Agora, estamos aqui numa zona cinzenta, que ninguém sabe bem o que é que disse, o que é que foi acordado, é que me parece muito amador e muito... Sim, já a meio do caminho. Aliás, diga-se passagem que esta coisa de não haver... Aliás, há quem defendesse aí, portanto, que devia haver o debate, mas com uma cadeira vazia. E eu recordei-me que isso já aconteceu. Exato. Em 1993, aliás, eu fui protagonista disso, porque eu estive do outro lado, em que o Jorge Sampaio se recusou a ir a um debate com o Macário Correia, não sei se lembra. Sim, e assim que fez um debate de cadeira vazia, com 3 entrevistadores, um dos quais era eu e o Macário sozinho. Não seria inédito. Exatamente. Já agora, deixa-me só aqui acrescentar,
e fazer já aqui uma declaração de interesse. Não tenho nenhum interesse específico nestes livros, mas para quem quiser conhecer um bocadinho melhor, pelo menos 3 líderes políticos, saiu agora uma coleção de livros que são sobre Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura. Chama-se Na Cabeça de... Portanto, na cabeça de... é uma sequência até de outros livros que saíram sobre Xi Jinping, sobre Putin, etc, etc. Na Cabeça de Luís Montenegro é da autoria essa sequência é interessante, Luís. de Miguel Carrapatoso. Na Cabeça de Pedro Nuno Santos é da Putin, Xi autoria Jinping vai para Pedro Nuno Santos. É uma sequência. Deixa piada a sequência. Sim. Acho que não foi inocente. Luís. Não foi inocente. O livro sobre Pedro Nuno Santos é da autoria de Ana Sá Lopes e o livro sobre André Ventura é da autoria de Vítor Matos. Muito bem. Damos um pulinho aos Açores, só rapidamente, para, mais uma vez, as sondagens falharam, não é? Daquilo que estava previsto. Mas nos Açores é difícil acertar. Porque O problema é que começa a ser difícil de acertar em todas, não é? veremos, né, o que vai acontecer aqui no continente. Mas nos Açores é muito difícil, porque o universo é difícil de estabelecer, são muitas ilhas, aquilo, na realidade a recolha só ocorre praticamente em 2, na terceira e em São Jorge, e a possibilidade de falhar é grande, mas é sempre mal que falhe, e de facto efetivamente falhou, não há dúvida nenhuma. Portanto, agora, tirar daí uma ilação relativamente à qualidade normal das sondagens parece-me também um pouco excessivo, para ser sincero. Sou um bocado condescendente. No caso dos Açores, sou um bocado condescendente. Agora, o que é interessante, isso aí, portanto, é preciso também destacar, é que desta vez o Luís Montenegro teve bem. Porque acertou, apostou, correu riscos grandes, não é? Porque bastava ter perdido para sair de lá praticamente derrotado nas eleições no continente, e a verdade é que ele ganhou, e daí ganhou um novo fôlego. Portanto, quer dizer, ganhou um novo fôlego pessoal, enquanto líder, mas o próprio AD ganhou um novo fôlego, porque transferiu o problema do Chega para um problema do sistema e do Partido Socialista também. Até agora era um problema do PSD e da AD, passou a ser um problema também do Partido Socialista, e isso é muito relevante para o futuro destas eleições no continente. O PS ficou com o Eduardo Oliveira Montenegro ao colo lá nos Açores. Além de que os Açores têm sempre uma dificuldade de detecção, mesmo nas sondagens, que é a circunstância de ter um círculo de compensação que permite... Que baralha as coisas no final. Aliás, alguns dos deputados foram pelo círculo de compensação. Os mais pequenos entraram todos. É que esse A IEL e o Bloco de Esquerda foi pelo círculo de compensação, não foi pelo Que, aliás, é um sistema que, se existisse no continente... O CDS tinha deputados. E o PC nunca ficava tão prejudicado como fica, porque... Aliás, é estranho que no continente temos, neste momento, partidos que estão na Assembleia da República, que tiveram 25 mil e 30 mil, entre 25 e 30 mil votos, e têm deputados, e o CDS teve 80 mil, não tem deputados. Não tem deputados. Exato. O método onde às vezes dá esses problemas. Luís Marinho, tu querias falar também sobre os Açores, ou melhor, sobre a sondagem, a questão da sondagem. Acho que já foi tudo dito. É evidente que a sondagem, mais uma vez, não acertou, mas... assim, aceito que a dificuldade nos Açores seja maior do que no continente. Mas as sondagens têm dado assim um bocadinho complicadas. Vamos ver o que é que acontece agora com as legislativas, não é? Bom, temos os polícias que não desarmam, baixas umas a seguir às outras, devolução das armas, chumbar de propósito, ao que parece, nos exames de tiro. A coisa começa a ficar mesmo muito complicada. Neste momento, há tolerância zero decretada pelos comandos em relação às ações das polícias que de alguma maneira ponham em causa a ordem pública. Começa a estar em causa a autoridade do Estado? Não, já está, não é? Na realidade, quando um jogo de futebol não se realiza por uma manifesta ação de protesto dos polícias, seja passiva ou seja ativa, mas a verdade é que portanto, é o que se pode retirar do que foi ali, e o comando e as autoridades são incapazes de antecipar o problema e reagir a tempo, há aqui um problema de Estado. É um problema de Estado, porque aquilo é um evento público. Podia ter posto em causa a segurança de muita gente, e pôs, aliás, houve pessoas feridas, até penso que um ferido grave que foi para o hospital no decorrer de alguns desacatos que tiveram lugar perto do estádio, e portanto, não é possível aceitar que o Estado
não tenha capacidade para reagir a uma situação destas, antecipar o problema e tomar as medidas, portanto, em conformidade. Aliás, não foi apenas um único instante. No dia a seguir houve mais um jogo e também aconteceu, um Leixões com outro clube, não me lembro, não sei quem foi. Mais as ameaças que ocorreram, entretanto, relativamente às próprias eleições. Isto é absolutamente insustentável, independentemente das razões que os polícias possam ter, e têm seguramente, e parece-me que têm mesmo, sem dúvida nenhuma. Agora, colocar em causa a autoridade do Estado é algo que não pode de maneira nenhuma acontecer, e aqui a responsabilidade são dos dois lados. É dos lados dos polícias e dos seus representantes, sejam eles quem forem. Penso que há aqui alguma componente inorgânica, mas há sempre representantes no meio disto, mas também do próprio Estado, das próprias autoridades, o comando da PSP e da GNR, que, sabendo da situação que estão a viver e dos problemas que têm em mãos, não tomam medidas a tempo e horas para os resolver, independentemente da continuação dos protestos e do que é que aqui vai resultar. Ninguém esteve bem, mas as polícias não estiveram bem, mas o Estado também não esteve bem. Isso é preciso, há aqui uma questão que eu acho que também tem que ser vista, que é uma das funções de quem gera, agora estamos a falar do governo, mas podemos falar de outra organização qualquer, de quem gera, é antecipar as decisões que toma. Quando o governo decide dar uma contribuição, um subsídio de risco a uma determinada polícia, não antecipa, é difícil de antecipar que isso vai levantar um problema gravíssimo em relação a outras forças policiais. Eu acho isto absolutamente... Só dar aqui, ainda por cima, sabendo que as forças policiais têm uma forte influência, portanto, da extrema-direita, do Chega, não é? Publicamente expressa em vários eventos públicos, não é? Quer dizer, para além disso, não é? É evidente que isto agora está a ser, e vai ser, como é óbvio, aproveitado, já está a ser aproveitado politicamente. Agora, o que eu acho isto é absolutamente... como é que parece que as pessoas não pensam? Quer dizer, tomam-se decisões. Não é? Que, são dois ministérios diferentes, eu sei. Ainda agora, mas parece que a justiça tens uma agravante agora, que soube-se também que os espiões também tiveram subsídio. Pois, e exatamente. Tens o caso, está a ver o caso dos sapadores, dos bombeiros sapadores, que são bombeiros profissionais. Pois. A seguir virá o caso dos voluntários, e por acaso há umas pessoas que têm falado pouco, que são os militares, que também o subsídio de condição militar é uma coisa muito pequena, e qualquer dia... enfim, eu já houve aí umas cartas dos oficiais generais a chamar a atenção para a situação. São os que estão na reserva. Há uma coisa que eu queria sublinhar, e que é um bocado subliminar, mas é verdade. É que a ideia de que a hierarquia da polícia está completamente distanciada dos polícias não é verdade. Há alguma sintonia entre eles, e portanto isto... Não há sintonia. Em relação às reivindicações, há total alinhamento. Não é esse o ponto. Não, eu estou a dizer nas medidas de punição. Mas Eduardo, eu até posso perceber que os responsáveis da PSP e da GNR concordem, claro, que os polícias deviam ter o mesmo tratamento. Isso aí eu percebo perfeitamente. Agora, não posso de maneira nenhuma admitir é que os comandos aceitem depois atos de insubordinação. Não, mas é isso que eles estão a fazer. Isso é que não é possível, não é? Então resolvam um problema. Luís, mas eles estão ali a meio passo de... Eles não podem esticar a corda também muito. É isso que me parece. Aliás, aqui há 3 semanas, na altura, nós falámos logo disto aqui e da consequência que isto ia ter. Ficou, na altura, foi mencionado, e isto não vai parar, até porque os tempos estão agitados, não só também com os agricultores. Isto é uma consequência, uma lateral, que foi evitar o Sporting de ser primeiro no campeonato. Justamente. Sim. Mais. Eu acho agora quero deixar aqui a informação. Quero deixar aqui a informação de que os polícias que meteram baixa são todos de Braga. Bom, mas a questão não são só polícias, são polícias, agricultores. Eu gostava de citar aqui o Bispo do Porto, que disse que ser agricultor é uma forma de empobrecer tristemente. Que é verdade. Mas é uma frase que sintetiza claramente aquilo que é a realidade da agricultura.
ou dos agricultores, e é isto que os leva a não desarmar também. Ainda hoje, quinta-feira, o IP2 foi cortado. E Barcelona está cercada, praticamente. Exato. Não é? Como é que vocês olham para esta... Que força é esta que tem levantado? Uma força telúrica, portanto, este problema não é novo, não é? Um problema que já vem de há uns anos e que explodiria a qualquer momento. Está a explodir agora. Penso também por causa das eleições europeias que estão a aproximar, porque o problema não é um problema só português, não é? Aliás, neste momento temos manifestações na Alemanha, na Polónia, na Roménia, em França, na Espanha, em Portugal, praticamente toda a Itália, portanto, está com este tipo de problema. E isto tudo decorre por um lado, uma situação económica, portanto, para a agricultura que é bastante difícil, por causa do encarecimento de todos os produtos, das matérias-primas, dos produtos dos tratamentos, etc. Pela concorrência que advém de outros mercados, que faz com que grande parte dos produtos produzidos em Europa sejam, em geral, mais caros e, portanto, têm mais dificuldade de colocação no mercado. Grande parte dos agricultores, em particular os pequenos agricultores, têm dificuldade de colocar o seu produto no mercado, não é fácil. Há aqui um encarecimento, como já disse, até por causa de um conjunto de regras ambientais e ecológicas, a diminuição dos pesticidas, etc. Portanto, tem sido, neste momento, um caos administrativo para os agricultores, aliados a uma sufocante burocracia. Mas isto mais tarde ou mais cedo tinha que acontecer. Agora, o que é mais caricato no meio disto tudo é que, de repente, perante os protestos, exatamente os mesmos políticos que andaram estes anos todos a defender a economia, a agricultura ecológica, a defesa da natureza, o regresso para tantas práticas, para que não sejam agressivas para a terra, agora defende exatamente o contrário. Então, em França, e por arrastamento no resto da Europa, estava para sair uma legislação que limitava até 2030 o uso dos pesticidas. Em particular, um pesticida muito conhecido, que agora não vou aqui dizer para não fazer publicidade. Bom, a senhora, portanto, Ursula von der Leyen, acabou, portanto, de dizer, portanto, que essa medida, que era uma medida para toda a Europa, foi, por simplesmente, anulada. Portanto, fica engavetada até 2030, na melhor das hipóteses. Um conjunto de medidas também restritivas na utilização de pesticidas, todo tipo de tratamentos, portanto, foi tudo anulado. De repente, onde não havia dinheiro, passou a haver dinheiro. Em Espanha, em França, já vão em 400 milhões de euros, e Portugal, que neste momento é um país rico, portanto, conseguiu passar a França. Portanto, os apoios já somam 500 milhões de euros. O que significa que temos aqui um problema, que é um problema complicado, porque estamos a falar, o que é estranho no meio disto é o seguinte, estamos a falar de 2% da população da Europa, direta. Indireta são à volta de 4, 5% da população da Europa. Portanto, neste momento a agricultura é, do ponto de vista populacional, portanto, praticamente redutor, não tem expressão. Depois, é um setor que é dos mais apoiados, não apenas na Europa, mas no mundo. Entre 2020 e 2022, os apoios à agricultura somaram 851 mil milhões de euros. Sim, um quarto do orçamento europeu é para a agricultura. É o setor mais apoiado do mundo, sendo que o país que mais apoia é a China, não é a Europa. A seguir, portanto, os Estados Unidos e depois a Europa. Ou seja, estamos a falar de um setor que só existe porque é apoiado, não é? Que é subsidiado. E isto, para além de distorcer as regras tanto de mercado e as regras de concorrência, faz perguntar até quando é que isto é possível. Quer dizer, quanto é que o cidadão comum tem que pagar para manter 2% da população ativa. Eu percebo que depois isto tenha outro tipo de problemas. Problemas em termos de soberania alimentar, que é agora o novo
o novo desígnio. Que é a defesa nacional também. É a defesa nacional, é a defesa Luís, e qual é a alternativa? Qual é a alternativa? E é a vida rural. O ponto aí, acabamos com a agricultura? Não, mas o ponto aí não é... Não é o que está a dizer, não. Eu estou a dizer exatamente o contrário. O facto da grande distribuição esmagar os preços dos produtores. Não, tudo isso é. Ou seja, o problema é não haver uma política clara para este setor. Não é? Teres políticas que vão num determinado sentido, e agora de repente vira tudo ao contrário. E já é exatamente aquilo. Estão a dizer o contrário que diziam há 3 meses atrás, não é há um ano. 5 minutos é há atrás, 3 meses atrás. Portanto, ou seja, tinha que se limitar aos pesticidas. Agora já não há limites para os pesticidas. E assim sucessivamente. E este andar, antes havia cotas leiteiras, havia cotas para o leite, agora já deixou de haver leite. Deixou de haver cotas. Como não há cotas, supostamente vivemos num mercado em que o preço é que define. Está toda a gente, portanto, aflita, porque temos produtos a mais. Por exemplo, no caso do vinho, que é uma área que eu conheço melhor, os franceses, o ano passado, queimaram 300 mil milhões de hectolitros de vinho. Mais uma das verbas agora deste processo agora das novas medidas são mais 300 milhões para arrancar a vinha, sendo que deve ter havido 1.000 milhões para plantar. Portanto, é exatamente estas políticas de arranque. Como o bate dos barcos. Não faz sentido que é incoerente, não é? É claro que fica-se com a sensação que isso só pode provocar revolta e indignação. Com a sensação de que o mundo rural funcionava melhor quando os preços eram tabulados, não é? Pelo menos havia o que está aqui em causa também é realmente a existência de um mundo rural, de uma ocupação de certas zonas do país em que, quer dizer, sem agricultura não há pessoas, não há nada. E não há comidinha, não é? Exato. Sim, não chega a lado nenhum. A agricultura só é viável se for subsidiada. Isso é evidente. Esse é que é o ponto. Isso é que é explicar às pessoas, não é? Tem que ser dito e assumido, não é? Sim. Bom, nós estamos aqui com duas pistas de conversa. Uma tem a ver com a Operação Pretoriano, que finalmente o juiz declarou as medidas de coação para o Dr. Fernando Madureira e o Carneiro, deixando, no fundo, Vítor Catão com uma pulseira em casa, mas os outros ficarão em prisão preventiva. A cobertura da CMTV sobre este final de episódio é verdadeiramente extraordinária. Eu vi uma imagem com uma janela com a imagem da carrinha celular com a legenda "A caminho da cadeia". Outra janela com a identificação "no tribunal". Isto é imbatível, do meu ponto de vista. As pessoas aderem imediatamente a isto, como vi depois do jogo do Sporting, na conferência final do Amorim, também uma janela aberta, macaco, dizia assim mesmo, macaco, a caminho da prisão. Como é que vocês... Eu queria pegar nisso, na história do macaco, porque também estive a ver um pouco a CMTV e extraí 2 títulos de rodapé que achei absolutamente notáveis. Um era assim: Sandra, macaco e mais 10 na sala. Outro título: Sandra está com macaco na sala. Eu acho isto uma coisa absolutamente incrível. Quer dizer, a mulher está com o marido, mas é a Sandra que está com o macaco. Pronto, já há bocado falámos de informalidade, mas estamos aqui a dar... E falo da CMTV, porque podia ser outra televisão qualquer. Mas achei isto absolutamente notável. Quer dizer, o outro senhor é o polaco, vá lá, não é porque polaco. Se fosse o gato ou o cão, também era. Está com o cão na sala ou está com o cão não sei onde, não é? Isto é o que... Eu não sei se alguma vez aqui falámos disto, mas isto também tem muito a ver com uma questão que é: o jornalismo também é populista. O problema do populismo não é só na política. O jornalismo também passou de popular a populismo. Isto é pura e simplesmente populismo. A forma como se trata as pessoas, a forma de se fazerem títulos como se fosse de facto a conversa do café, ou aquilo que se diz ali, ou aquilo que se diz no outro lado. Portanto, não há aqui nenhuma elevação no bom sentido que o jornalismo tem que promover. Portanto, além dessas coisas... E a Sandra está com o macaco na sala e pronto. Eduardo além disso, há Oliveira outra questão que me fez alguma confusão, porque o que é
o tempo de detenção hoje já é uma coisa perfeitamente extraordinária, que já parece prisão, uma pré-prisão preventiva, não é? E, no fundo, acaba por se aceitar um bocado isto tudo, numa forma, e depois está tudo muito mediatizado, a certa altura as provas estão a ser encaminhadas para a comunicação, vai-se sabendo aquela história do diamante, se é assim, se é assado, já se sabe quanto é que vale. Não valia nada, agora já não valia nada, já vale. Mas foi avaliado pela Casa da Moeda. É um bocado... Não é exatamente um laboratório especializado em diamantes, exatamente, digo vamos eu. ver se isto também é outra... Casa da Moeda, é? Pois não sei, Não, não terá faço... sido Não, alguém na Casa da Moeda que é especialista. mas tem funções nesse âmbito, por exemplo, Não avalia diamantes. Não, isso peço desculpa, mas a Casa da Moeda não tem como função avaliar diamantes. Mas pode ter alguém especializado, alguém que conheça um bocadinho o produto. Eu estou um bocadinho como o advogado que disse, acho muito estranho que alguém que tem um diamante de 50 mil euros o tenha embrulhado em papel em cima da secretária do seu gabinete de trabalho. Luís Marques, como é que tu olhaste para esta decisão final do processo da Operação Pretoriano e, sobretudo, para a cobertura das televisões? Bom, a cobertura não me pareceu mal, à exceção deste ponto que foi referido pelo Luís e pelo Eduardo, que é a utilização a forma como o Madureira é tratado. Não me parece absolutamente natural, normal, correto que ele seja utilizado, seja chamado por macaco. Isso acontece sobretudo no Correio da Manhã, no jornal e depois no CMTV. Penso que as outras televisões que eu tenha reparado não usam isso, pelo menos com frequência que eu tenha dado conta, mas não, acho mal, acho um erro e devia ser corrigido. Ele tem um nome, o Sr. Madureira. Aliás, curiosamente, hoje eu estava a reparar nos jornais da manhã que o Correio da Manhã, o Record, o trata por macaco, o título é Macaco vai ficar em prisão, penso que é assim, e a bola diz Madureira, o primeiro nome dele é Fernando Madureira, Fernando vai ficar. Bom, ou seja, nem todos se tratam da mesma maneira e neste caso concreto a bola, portanto, fez, como jornal desportivo, fez muito bem. É absolutamente inaceitável e os jornalistas não deviam ceder, portanto, esse facilitismo de o tratar por um nome que ele é conhecido assim, mas o nome dele não é esse. Depois, relativamente, estou de acordo com o Eduardo, é absolutamente inaceitável que, no caso da Madeira, já vai em 15 dias que os arguidos, que ainda não são arguidos, aliás, vão ser, seguramente, espero eu, seguramente serão, estejam há 15 dias, portanto, para ser ouvidos. Absolutamente inaceitável, isto para mim é um atentado ao Estado de Direito. O resto da bastonária da Ordem dos Advogados já veio publicamente. Não é normal, não faz bem à justiça, não faz bem à sanidade democrática deste país. E isso continua assim. Não sei onde é que isto vai acabar, mas não semana foi muito interessante, porque ainda há aqui Eduardo uma coisa, ia só lembrar o caso da prateleira, não é? Porque, entretanto, a transformação do dinheiro em simples fuga ao fisco é uma boa tática, não é? Pois, mas tu também seguiste com atenção a emissão do Porto Canal, nós estamos quase junto dos enigmas, daqui a bocado já vamos aos enigmas, porque houve uma cobertura larga da candidatura de Pinto da Costa, silenciada a apresentação da candidatura de Vilas Boas e também praticamente silenciada a detenção desta Operação Pretoriano. Eu ia fazer essa reflexão no coisa, mas deixamos para essa altura. Deixamos para essa altura. Está bem, então está ok. Deixamos para essa altura porque tínhamos aqui o Marco Galinha. Nós temos pouco tempo antes dos enigmas, mas já agora queria uma palavra de cada um sobre a entrevista do Marco Galinha ao público. 3 pontos muito rápidos, já que temos muito pouco tempo. Mais uma vez, há uma declaração que passa impune, sem qualquer tipo de reflexão, que é a afirmação dele de que o Presidente da República o influenciou e o recebeu em Belém para o convencer a comprar a Global Media. Não sei se chamava assim na altura, mas de qualquer maneira é a mesma empresa. E isto faz-nos pensar qual é o papel do Presidente da República ou de outras entidades políticas na forma como os grupos de média são geridos ou passam de mãos de uns patrões para outros. Enfim, dava uma boa discussão
podemos tê-la um dia destes. Podíamos tê-la na próxima semana, por exemplo. Enfim, não me parece muito normal. Aliás, já aconteceu, tanto quanto sabe, com outro caso, pelo menos com uma intervenção até na altura do Presidente Cavaco Silva. Depois, ao regresso às origens, na realidade, o que decorre daqui é a venda da parte mais substancial do grupo a uns empresários do Norte, sendo que, estranhamente, o milagroso fundo desaparece desta equação. Ou seja, os acionistas minoritários reúnem, decidem e vendem. Não se percebe muito bem, então, onde é que está o fundo? O que é o feito do fundo? O fundo não tem nada a decidir. Dissemos aqui na semana passada, foi ao fundo. Bem, foi ao fundo. Por último, uma coisa muito rápida também, que é algo que suscita alguma curiosidade. O Sr. Marco Calinha, que não tinha dinheiro para manter este grupo, afirma-se disponível para ficar com o Diário Notícias e com os 2 jornais que o grupo tem ainda nas ilhas, tanto nos Açores e na Madeira, perdendo 700 mil euros por ano. Sendo que ele diz que atualmente o ADN perde 1,2 milhões de euros. Com empresários destes, eu não sei porque é que há crise na comunicação social. Isso é um bom enigma, Nós já vamos a seguir os grandes enigmas. E agora os grandes enigmas, quem quer começar? Posso começar eu, porque Eduardo Oliveira e Silva. Estávamos colados a estas questões. Eu estou muito intrigado a respeito do Porto Canal, porque estive a acompanhar, vi muito pouco da Operação Porto Oriente, para não dizer que não vi nada, mas tem aquilo, não é um canal, eu sei que o dono é o Futebol Clube do Porto, mas é apresentado e está registado como um canal generalista. Ora, portanto, ali não se cumprem minimamente as regras da pluralidade que é desejável que sejam respeitadas. É um canal generalista do Futebol Clube do Porto. Sim, mas há queixas na ERC que eu tive a falar, fui ver o que é que se passava. Digamos, há a liberdade de informar e de programar e, portanto, ao abrigo disso pode-se fazer o que se queira. Há clubes que têm os seus canais de futebol que funcionam de outra maneira. Este é um canal aberto, supostamente generalista, e para dar uma ideia concreta, a notícia de que ficava em prisão preventiva foi dada ontem, na quarta-feira, às 21h38, em 23 segundos. É um espírito sintético. É preciso recordar que o Pinto Costa, na sua apresentação de candidatura, mandou um abraço para o Madureira e para a esposa. Justamente, ele disse eu até digo que ele disse, Fernando Madureira é e voltará a ser o chefe da claque do Futebol Clube do Porto. Foi o que disse agora, durante algum tempo. Aí já é difícil. O Sr. Pinto Costa. Muito bem, todos sabemos que a Guiné-Bissau é um país que se recomenda, ou que não se recomenda, melhor dizendo, pelo cumprimento de um módico de regras democráticas e da ideia de um Estado de Direito. Os atropelos à legalidade constitucional são quase diários, com a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a demissão do governo. O poder autoritário do presidente Sissoko Embaló é tentacular. De acordo com um relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau 2020-2022, dezenas de cidadãos estão ilegalmente presos e privados de qualquer avaliação judicial. Isto, claro, para lá dos raptos e espancamentos que o documento revela. O tema, apresentado no Museu do Aljube, foi olimpicamente ignorado pelos mídias, com exceção de Francisco Teixeira da Mota, na sua coluna Escrever Direito no Público do passado fim de semana. Trata-se de uma realidade alarmante, agravada, e este aqui é o ponto, por violações da liberdade de imprensa e de expressão, num quadro comunicacional verdadeiramente inviável por ação do governo que exige taxas astronómicas para o funcionamento de jornais e rádios. O relatório é claro, diz assim, vou citar, para uma rádio comunitária, e é preciso perceber a importância de uma rádio comunitária em África, para uma rádio comunitária seria necessário trabalhar entre 3 e 6 anos e consagrar todas as receitas da atividade a esse objetivo para conseguir pagar o alvará de emissão. De facto, não há forma mais elementar, eficaz, absolutamente desprezível e ilegal de restringir o acesso à atividade da comunicação social. Marcelo Rebelo de Sousa condecorou, no final do ano passado, Sissoko Embaló com o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique. Todos sabemos que as relações entre Estados têm razões que a razão desconhece,
e ainda mais quando se trata de Estados-irmãos, mas o enigma é por que carga d'água é que Portugal condecora alguém que declaradamente não respeita os nossos valores. Um bom mistério. Bom mistério. Um bom mistério. Me parece. Bom, então passo eu agora. Sim. Bom, Luís Marques. para mim é um enigma a forma como o António Guterres geriu a crise no Médio Oriente, colocando-se numa posição que o impede de ser árbitro entre duas partes que precisam de árbitros. E árbitros independentes, árbitros com autoridade para poderem ajudar a um conflito que aparentemente não tem fim. Nós sabemos da inteligência do António Guterres, da sua habilidade, e por isso mesmo reforça minhas dúvidas sobre o que é que se passou aqui. Esse enigma, portanto, foi bastante reforçado no dia 27 de janeiro, Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto, que ocorre sempre nesta data, em que o António Guterres, como é normal, faz um discurso, e nesse discurso, estranhamente, não referiu uma única vez os judeus. É como se o Holocausto tivesse existido, mas não se sabe contra quem, nem com quem. O que aumenta bastante a suspeição sobre o comportamento do António Guterres em todo este conflito. Porque não falar dos judeus no Holocausto é mais ou menos a mesma coisa do que falar no Holodomor, onde morreram 12 milhões de pessoas, estima-se isso, sem dizer que essas 12 milhões de pessoas foram ucranianos. Ou falar do apartheid, dizendo que era discriminação racial, mas sem dizer que os vítimas da discriminação eram os negros. Isto não parece bem. Luís Marinho. Eu gostava de falar desta sondagem, já aqui aludimos, já falámos dela, mas de uma questão específica desta última sondagem, que põe frente a frente Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. E dá uma série de classificações. Por exemplo, Luís Montenegro é considerado mais competente, mais honesto, mas a sondagem aponta depois que, afinal, quem é mais bem preparado para ser Primeiro-Ministro é Pedro Nuno Santos. A minha pergunta, o meu enigma é: será que a competência e a honestidade é uma menos-valia para exercer o cargo? Se calhar. Muito bem. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt. Ao domingo ao meio-dia, na Renascença, e sempre à sexta-feira, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.